Fala, galera. Voltamos aqui para mais uma edição do Central do Esportes. Mais uma vez, né? Com o Fábio Velame, jornalista do Diário do Rio Doce, e o editor de imagens da TV Leste e estudante de jornalismo, Vitor Gabriel. E vamos começar falando sobre o Democrata, né? Que vem de uma vitória importantíssima dentro de casa pela 5ª rodada da Série D. Vitor, fala pra gente um pouquinho, você que esteve lá no campo, né? Qual foi a sua impressão? Muitos dizem que foi o melhor jogo do Democrata até então na competição. O que você achou? Então, Kissila, eu achei realmente um melhor jogo, até o momento. Ainda mais pelo nível apresentado do Vitória. Eu não esperava. Para mim, o time que ia dar muito trabalho pro Democrata seria a Tombense. E também o Rio Branco, por ter jogadores mais conhecidos, mais badalados para uma Série D e tal. O Vitória tem até o Chiesa e tal, que está no banco hoje lá, não chegou nem a jogar, né? Contra o Democrata. Mas então, falando sobre o jogo começou até um pouco chato. Um jogo muito difícil, assim, pro Democrata de criação ali no meio campo. Até nas bolas paradas, como a gente fala às vezes pela lateral ali, tentando uma tomação de pivô ali, uma segunda bola, uma raspinha assim, mas estava muito difícil. Mas os primeiros 30 minutos foi muito chato. Mas a partir do momento que o jogo foi se desenvolvendo, assim, o Democrata conseguiu, na chance quando o Bernardo ele conseguiu, que teve mais ousadia, digamos assim, para tentar um passe mais ofensivo ali, para achar o Maurício conseguiu achar o Tomacel e abriu o placar. Ele chutou a bola, deu uma desviada e matou o Lucão, que já jogou no Democrata, né? Para quem vai ter uma boa memória, né? Para recordar. E logo depois, o Tony, centroavante do Vitória, chutou uma bola de fora da área e exigiu muito do Túlio. Foi uma partida que o Túlio foi muito exigido. Ele fez uns 2, 3 milagres ali. Foi até engraçado que eu fui acompanhado, aí a pessoa falou assim do meu lado, quando tava 2-0 assim, já resolvido o jogo, no finalzinho falou, tá tranquilo. Aí vai lá e falei, calma, que futebol vai acontecer muita coisa ainda. Aí vai acontecer a expulsão do Luiz Henrique, né, que na minha opinião o juiz errou pra caramba, acho que não era pra ser expulsão. Eu não consegui ver muito porque a torcida na hora levantou, eu tava mais pro lado esquerdo, né, da arquibancada metálica, né. Eu não consegui enxergar muito, mas o que eu vi que ele desarmou a jogada na bola, tranquilo. Aí parece que foi no lance seguinte que resultou a expulsão. Sim, mas quem começou a confusão foi o Alexandro. Então, aí viu que o juiz ali se perdeu um pouco. É uma vergonha, né, gente? Não ter VAR na Série D. Sim. Sendo uma competição da CBF. E destacar, pulei um pouco pro final, mas o Tonhão também vem jogando muito bem, destacar a partida dele também, não falar só de quem deu assistência, o Maurício, ou falar do Túlio que fechou o gol, mas fala também do Chico Bala, que a gente já falou um pouquinho dele, ou até o Klein também jogou bem. Pra mim é um zagueiro que sou suspeito a dizer, eu tenho um pouco de hater um pouco nele, mas ele jogou bem também. Para mim, o time todo, no geral, jogou muito bem. Igual a gente estava comentando fora aqui da gravação, que o time mentalmente estava preparado. Acho que o time sabia da importância que era vencer esse jogo, para consolidar a vitória da Tombense. Porque você pega essa vitória, se a gente perdesse, entre aspas, a vitória contra a Tombense seria meio que jogada no lixo. Porque você ia ver o Vitória ultrapassando a gente, ia ficar 1, 2 pontos da zona de classificação, ia ter 2 jogos fora, que seria importantíssimos contra o próprio Vitória e a Tombense, e aí você sai desses 2 jogos em casa com 6 pontos, com muita confiança, o time arrumado, não arrumado 100%, mas vamos falar que o time está na melhor forma, talvez, e eu acho que se o Democrata sair do próximo e vir no próximo jogo contra o Vitória, fora de casa, com empate, é um resultado perfeito, com um pé, talvez, me arrisco até dizer, com um pé na classificação já. Aí se vai ser líder, se vai ser o último a classificar, aí é outros 500, a gente vai ver com o andar da carruagem, mas creio eu, com empate lá no Espírito Santo, eu acho que o Democrata sai muito perto de uma classificação. E você, Fábio, assim, você que está acostumado a acompanhar o Democrata mais de perto, como você acompanha sua análise sobre essa crescente, né?
O Democrata fez um bom jogo, né? Venceu por 2-0. Né? Já tinha vencido o Tombense, que era até então o líder. O treinador falou numa entrevista, já citou aqui algumas vezes, que o time começaria a ter melhores desempenho a partir da 4ª rodada, né? Então, nessa 5ª rodada, o Democrata jogou muito bem contra o Vitória. Não foi uma partida perfeita, porque é a Série D, né? As equipes são muito iguais, a tabela diz muito sobre isso. Tirando o Real Noroeste, que está lá para baixo, que está praticamente fora, o resto está lutando por 4 vagas. São 5 times brigando por 4 vagas. Mas eu acho que o Democrata jogou bem ontem. Teve gol do Tomacel, que é o centroavante. O centroavante precisa fazer gol, não só participar de lance. Ele estava jogando bem, mas precisava fazer o gol. Ele conseguiu fazer o gol dele. O Maurício, que é o cérebro da equipe, deu 2 assistências. O Tonhão fez um dos gols, né? O lateral esquerdo fazer um gol de cabeça ali no escanteio. De modo geral, a equipe foi bem, soube sofrer quando foi exigido. O Túlio fez boas defesas e conseguiu ganhar um jogo contra um adversário direto, colocando 4 pontos de frente para o Vitória e como você disse, né, encaminhando a classificação. E é lógico que vai ter o segundo turno aí, são mais 5 jogos, sendo 2 em casa e 3 fora. Se o Democrata fazer o dever de casa, ele está classificado, com certeza. E eu vejo com bons olhos, inclusive, essa vitória, porque se dá tranquilidade para o trabalho. Porque eu imagino o seguinte, beleza, a gente está falando aqui agora, 6 pontos em casa e tal, mas imagina se o time perde. Ontem no caso, né, na segunda-feira o time perde, ou se não tivesse tropeçado esses 2 últimos jogos, contra o Tombense e contra o Vitória. Talvez é um trabalho que eu acho que o Cícero, eu acho que a contratação dele foi muito boa. Porque é um técnico que tem o histórico de acesso, tanto quanto o Atlético, e você pega, e para mim ele é se tudo ocorrer, vamos lá, o Democrata foi eliminado na segunda fase, vamos botar um exemplo aqui. Para mim é o técnico do ano que vem, porque é um técnico que tem esse acesso, na carreira dele tem vários acessos, e ele conhece a Série B do Mineiro, então é um cara que eu vejo com bons olhos, e tipo assim, cara, eu fiquei muito feliz, de verdade. E ainda mais vendo que a torcida apareceu em peso no jogo, porque foi quase 2.800 ingressos vendidos. Se somar os 2 últimos jogos em casa que o time tinha feito, eu acho que foi 1.000 e alguma coisinha em cada um. E se somar, não chega nesse número que teve. Isso mostra para a diretoria que botar o ingresso um pouco mais barato, grande possibilidade de retorno vai ter da torcida. E aí casou a ideia do ingresso barato, o time jogar bem, encerrar e ter um bom resultado para unir o útil ao agradável, né? E falando do Tomacel, no último jogo ele foi muito criticado pela torcida, porque teve 2, 3 chances, ele não conseguiu sequer finalizar bem. E nesse jogo ele fazer o gol é aquele tipo, ufa, dá para mim ficar aqui ainda tranquilamente e a torcida não vai ficar pegando o pé dele. Porque, agora a gente brincou assim, a torcida é muito exigente. A torcida não gosta de ver muito o Democrata ficar lá atrás só se defendendo. Ela quer ver o time propondo o jogo, buscando o gol. Então, às vezes, quando vê o time demais na defesa, tocando muito, igual aconteceu nos 30 minutos iniciais, tocando muita bola, zagueiro, goleiro, volante, goleiro, a torcida começa a ficar impaciente. Então, ver como foi a construção desse resultado, ver o Túlio indo bem, o time mentalmente bem, ele conseguindo ir bem e fazendo ótimas defesas, acho que foi muito importante. Falando assim do trabalho do Cícero, eu acho que ele tem o grupo na mão assim de forma bem clara, no sentido de que ele consegue mudar as peças ali, o jogo não decai tanto assim, né, no formato e nem na estratégia que ele traça ali a cada partida, e que os atletas que entram mostram resultados. É igual foi o caso ontem do Gabriel Vieira, que entrou muito bem. Na defesa também tem outros nomes que têm sido bastante elogiados. Eu acho que o Giovani também jogou bem pra caramba. Eu acho que quando o trabalho é assim, tipo, a paciência ela tende a aumentar, né? Não que o torcedor já tenha perdido a paciência com ele, mas é legal ver quando você percebe que o grupo está
unido com um propósito. Eu acho que isso fica bem claro no Democrata. Deixa claro que, tipo assim, não quer dizer que o time não precisa de reforço. Porque precisa. Porque não quer dizer que o elenco é ruim, mas é o seguinte, a gente tem uma primeira fase, quando você vê os adversários, igual a gente falou do Rio Branco, tem nomes expressivos. Não quer dizer que o time precisa de nomes expressivos. Mas você tem que olhar que lá na frente, se o time... que o time tá parecendo que vai caminhar bem. Só que lá na frente a gente vai pegar times que, vamos lá, vou dar exemplo do ano passado. Santa Cruz. É um time que estava com o Thiago Galhardo, o Ariel, que jogou no Inter muitos anos atrás. É um que tinha o primo ou irmão do Galhardo, que também jogou aqui no Democrata também aos anos anteriores. Então, tinha o Felipe Alves, que jogou no São Paulo também. Então, tipo assim, era um time cascudo. Então, lá na frente, você vai ter times cascudos lá na frente. E você precisa de ter um time um pouco mais cascudo, um pouco mais de qualidade, para você chegar lá com qualidade. Entendeu? Com mais para poder matar o resultado. Porque é complicado, entendeu? É pegar esse, por exemplo, igual a gente falou do Real. O Real já era no grupo. É um time, mostrou ser o time mais fraco. E os times mais... o Democrata, no papel, talvez não seja o melhor time. Mas o conjunto vem mostrando que está mostrando na liderança que está fazendo prevalecer. Então, vamos sair do campo um pouquinho, né? E falar sobre esportes de quadra. Aconteceu, terminou no último dia 2, a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. E o Fábio está com parte dos resultados, né, dos valadarenses que disputaram a competição. Então, Fábio. Então, galera, os Jogos Escolares de Minas Gerais é a principal competição que envolve aluno, né, em relação ao esporte, né? E aí a etapa microrregional foi realizada em Resplendor de 27 de abril a 2 de maio. Especificamente, essa etapa foi do módulo 1, que é da faixa etária de 12 a 14 anos. Aí teve disputa de basquete, handebol, vôlei, futsal e xadrez. E aí Valadares conseguiu alguns resultados expressivos aí, conquistando vaga para a próxima fase, que é a fase regional, né, lá em Almenara. E aí, futsal feminino já bem conhecido da Escola Estadual Nelson de Sena, campeão mais uma vez, garantido na próxima fase. Basquete feminino da Escola Estadual São José, também garantido na próxima fase com título. Basquete masculino do Genoma, garantido na próxima fase com título. E também teve as meninas do xadrez, né? A Vitória Estela da Escola Estadual Pio XII e a Emanuele da Cunha do Diocesano, também garantidos na próxima fase, né? É uma competição importante, né? A gente já falou que é etapa micro-regional, depois é regional e Almenara, tem a estadual, que ainda não tem data, não tem local definido, e depois a nacional, né? Então, é uma competição grande. Tem também o módulo 2, que é de 15 a 17 anos, que vai acontecer também mais para frente, outras modalidades também. Enfim, é um campeonato muito importante que envolve essa galera nova aí e que se for pegar na história, tem muita gente que é atleta profissional que passou pelo GENG. É interessante porque a gente estava conversando antes e, além de ser importante, né, para manter essa galera mais jovem assim na ativa, levando o esporte a sério, é interessante analisar como as próprias instituições de educação levam isso também como identidade delas. Igual você falou sobre a tradição do Nelson de Sena, o São José também está aí já tem um tempo, né, que vem se destacando. E outras mais privadas também, como acho que o Presbiteriano já chegou a avançar e ir longe nas competições mais individuais. O próprio Genoma. Então, assim, é interessante como Valadares, ano após ano, sempre consegue avançar e ter um destaque. É isso, né? Se a gente for ver no histórico aí, né? Tem Imaculada, que também já teve gente na etapa estadual, Bituruna. Enfim, é um trabalho muito bacana aqui em Valadares e importantíssimo para essa galera nova aí. Sim. E vamos continuar falando de quadra, então, já que aconteceu também um torneio de tênis, né? Foram 2 torneios lá no Filadélfia, né? A Copa FMT Kids, Copa Filadélfia MT Kids, que foi uma competição para crianças de 7 a 11 anos, e a Copa Filadélfia FMT 1000 G3 CBT,
que foi uma competição importante demais, que distribuiu 50 pontos para o ranking da CBT, né, o ranking nacional, e 1.000 pontos para o ranking estadual da FMT. Aí ali nas quadras do Filadélfia tiveram aí 135 atletas, não só de Minas Gerais, teve representante da Bahia, do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, e movimentou demais as quadras ali, né, do clube, né, que também participou, né, teve 29 atletas competindo, né, e eles conquistaram aí alguns resultados importantes. Por exemplo, na categoria 18 anos, a final foi do Filadélfia. Foi muito bacana a final do Juan contra o... Deixa eu lembrar aqui o nome do menino. Juan Amaral. Foi campeão no 18 anos e venceu o Gabriel Sanab. Então, assim, foi uma dobradinha no 18 anos, que é bem competitivo. Teve também o Rafael Tavares, foi vice-campeão no de dupla 16 anos. E teve a galerinha do Kids também, que representou bastante com títulos, com vice-campeonatos. Então, assim, foi muito importante para o clube receber um campeonato igual esse, né? Do tamanho, já tinha um tempo que não acontecia. E do tênis a gente vai para o badminton, né? Que você também tem mais informações pra gente. A cidade de José Raidan tem um programa muito bacana, que é da Associação de Badminton de José Raidan, que ao longo dos anos vem conquistando resultados muito importantes nas quadras, não só no cenário estadual, também como nacional. E nesse final de semana, né, lá em Betim, no ginásio poliesportivo Divino Braga, eles conquistaram 43 medalhas na primeira etapa do circuito mineiro, né? Foram 43 medalhas, sendo 24 de ouro, 9 de prata e 10 de bronze. Lembrar, como eu falei, na questão nacional, eles disputaram também no mês de abril a segunda etapa do circuito nacional lá em Caxias do Sul e conquistaram também 7 medalhas, uma medalha de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Se o pessoal for pesquisar aí no site do Diário Rio Doce, a própria TV Leste já fez matéria com o pessoal da Associação de Badminton de José Raidan, você vai ver que é um trabalho muito bacana, eles têm um centro de treinamento muito estruturado, então assim, é um trabalho muito bacana que tem conquistado ótimos resultados em meio a algumas dificuldades. A gente sabe que badminton não é o esporte mais praticado no país, depende de muita coisa, e ainda assim eles conseguem desbravar isso aí e conquistar algo grande. Interessante ver o tipo de trabalho que uma cidade relativamente pequena, né, igual José Raidan, consegue realizar e proporcionar, né? Só um detalhe, né? Assim, eles tinham o apoio da prefeitura, depois que o prefeito saiu, mudou, aí a atual administração não apoia mais o projeto. Então eles têm essa dificuldade mais. Então, assim, para poder viajar para o Rio Grande do Sul, com o próprio bolso, enfim, né? Tem muita coisa envolvida, mas eles estão caminhando. Sim. E a gente começou no futebol, nada mais justo retornar para o futebol, né? Será? Será que vale a pena para algumas pessoas? Então, infelizmente, falar sobre o Campeonato Brasileiro, falar sobre os mineiros que vêm de rodadas... Aquela coisa, né? O clássico é um campeonato à parte, como a gente sempre brinca assim. Cruzeiro, que vinha de uma sequência de vitórias empolgante, para consolidar o trabalho do Arthur Jorge, acabou sendo derrotado no clássico por um Atlético que vinha em sua pior fase em anos. E isso tem tido um alarde muito grande, assim, porque para quem acompanha é tudo ou nada, né? Então, o Cruzeiro ganhou 2 jogos, todo mundo achou, nossa, agora vai, aí perdeu, agora tudo acabou, a temporada está um lixo, vamos lutar para não cair, mas talvez não seja bem assim, né? Kistler, tanto para o torcedor do Cruzeiro como do Atlético, perder o clássico é muito ruim. É um jogo que tem que ganhar. Você pode perder para um monte de gente, mas para o clássico é muito ruim, porque potencializa muita coisa. Se o time estava numa fase ruim, vai piorar a fase. Se o time está numa fase ruim e ganhou, ele vai melhorar a fase. Tipo assim, ele ganha uma certa moral. Então, o clássico tem essas coisas, tem o histórico, né? Igual você falou, o Cruzeiro estava numa fase melhor que o Atlético, favoritaço, chegou e perdeu o jogo. Impressionante, no Mineirão lotado com torcida, e perdeu o jogo, e o Atlético fez por merecer a vitória. E o clássico tem muito isso, e como já falei aqui, o Cruzeiro parece um time esquisito, parece que na hora que a chave vai virar, emperra. Toda vez é assim. Eu canso de falar isso, e o Atlético não foi aquela partida perfeita, mas fez o suficiente para ganhar, e o Cruzeiro não conseguiu arrumar nada. Fez um gol de pênalti no final lá, muito nervosismo, muito
confronto, não sei se ainda é reflexo da final do Mineiro, mas assim, foi um futebol pobre, decepcionante, teve expulsões, né? E o Cruzeiro, eu falo mais, o Cruzeiro escapou de uma goleada, porque estava tomando 3-0 com 2 a menos, e o Atlético teve a capacidade de ter um jogador expulso. Tudo bem que não era para ser expulso naquele lance lá, né, do Lianco, apesar de ser o Lianco, né? Mas o Cruzeiro escapou de uma goleada, se não tivesse aquela expulsão, e o Atlético com 2 a mais, com 3-0, com mais pelo menos 20 minutos para jogar. Cara, e é complicado, né? Porque a gente fica brincando aqui. Durante a semana ficou essa brincadeira, né? Porque o Hulk tá indo acertado quase com o Fluminense já. Aí tem essa semana de luto do torcedor, vendo um ídolo sair. Aí já tem um clássico, o rival ganha do Boca. E isso é importantíssimo. Aí você vai, putz, agora a gente vai tomar aquela sacolada do rival. E aí é isso, né? E aguentar a gozação, né? Perdeu o ídolo, perdeu o clássico, mas aí o Atlético vai... joga daquele jeito. Eu achei tão engraçado que tem uma frase muito boa, que clássico não se joga, né? Ele se ganha. Tem que ganhar. Não importa como. Entendeu? Vai jogar feio, vai jogar bonito, tem que ganhar. E aí o Atlético ganha esse clássico. E é muito engraçado também que a gente fica brincando. Assim, a gente falou isso em alguns episódios anteriores e tal. Eu falei alguns episódios do Cassierra. E aí, depois desses episódios, ele vai em gol, assistência, gol de novo, assistência. E esse clássico, acho que ele meteu gol e assistência, se não me engano. E aí, o Atlético ganha do Cruzeiro. Me surpreendeu bastante quando eu vi o resultado. Confesso que não assisti o jogo. Então, suspeita falar. Mas eu me assustei muito porque não era esperado. Aí vem no que vocês estão falando. A chave... é pra virar, não, ganho do Boca, vai virar, não vira. E fica naquela, o Atlético agora, se não me engano, passa o Cruzeiro, aí fica naquela, a semana toda, passamos vocês, a gente tava lá na lanterna, passou vocês, não sei o que, aí vai o Atlético, ganha, é o atleticano, passamos vocês de novo, hein? E é engraçado porque rival, a gente acompanha os dois lados da tabela, né? E antes do clássico, eu tava fazendo os cálculos direitinho, eu pensei, nossa... o Inter vai pegar o Fluminense, que tá bem pra caramba. A expectativa é de que perca, mas vamos torcer pra ganhar. E o Corinthians... não, o Santos pegou o Palmeiras, né? Eu pensei, não, o Palmeiras com certeza vai ganhar do Santos. Assim, afunda o Atlético na zona e o Cruzeiro deslancha. Aí, o final da rodada é Cruzeiro em 15º, Atlético em 11º. Para completar tudo, o Internacional ganha do Fluminense, um Fluminense que vinha bem pra caramba. Mas o Internacional, eu vi parte do jogo, assim, jogou bem. Eu tô gostando bastante do jeito que, pelo menos na partida, né? Eu confesso que não tenho acompanhado muito. Mas eu gostei muito do jeito que o Pesolano postou o time, deu um nó tático, assim, incrível. E agora é ver, né? O Cruzeiro que não tem essa constância, então preocupa justamente por não saber... igual na próxima tem jogo da Libertadores agora, assim como o Atlético tem da Sula, mas o Cruzeiro é aquele time imprevisível. O Atlético vai pegar o Botafogo, o Cruzeiro vai pegar o Bahia que empatou contra o São Paulo na última bola do jogo. Sim, tá em 6º lugar. Então, assim, é um time que tá ok. Não dá para saber se vai ganhar ou se vai perder, porque o time ele tem uma confiança... Cruzeiro, eu percebo que hoje em dia o problema do Cruzeiro é justamente esse. Ele joga sem confiança em alguns, principalmente no começo do campeonato, estava visível a falta de confiança em alguns jogadores, mas no clássico eu já percebi esse excesso. Parecia que o time estava assim, já tá ganho. Vou ganhar a qualquer momento. E a derrota no clássico traz uma pressão a mais, porque o Cruzeiro se aproximou da zona. Vai ter um confronto difícil na Libertadores. Jogo importantíssimo. E aí é problema deles para resolver, cara. Eles que trouxeram esse problema, eles que se resolvam. E o Atlético deu uma respirada no Brasileiro, que ele corria o risco de ir para a zona de rebaixamento. Na Sul-Americana nem sei como é que vai ser, porque o Atlético tá meio de lado na Sul-Americana, né? Como é que vai ser? Vai ser tão à vontade, porque igual o ano passado, né? Chegou na final. Mas estava brigando para não cair. Será que eles querem isso? E ainda mais agora, assim, o Hulk, que é um cara desequilibrante, querendo ou não, mas em má fase, né? Mas ganha moral. O clássico dá isso aí. Ganha moral. E, tipo assim, o Cruzeiro, igual você citou, é um grupo que, quando você abre o grupo do Cruzeiro, você vê 3 times com 6 pontos e o Barcelona lá em último, que também, pra mim, já tá eliminado, praticamente já. E aí você pega
Cruzeiro e o Católica, que é o próximo jogo na Libertadores. O Católica poupou no fim de semana. Então, tipo assim, é jogo de vida ou morte pra eles. É em casa, com a torcida. O Cruzeiro, pelo menos, tem que sair com empate. Então, é um jogo pro Cruzeiro que pode vir em 2 jogos ali que pode ser tenebrosos, entendeu? Imagina uma derrota no Clássico, uma derrota na Libertadores, e aí o Boca ganha do Barcelona, aí vê os 2 times com 9 pontos, ele com 3. Vai enfrentar o Boca... 6. Tá com 6. Então, mas aí o Católica vai pra 9. Sim. Aí o Boca ganhando vai pra 9. Aí você vai ter que sair pra jogar contra o Boca lá. Com promessa de guerra civil. E aí você tem que ganhar. E se empatar é melhor pros caras, não é pra você. Aí, irmão, complica tudo. Entendeu? Complica tudo pro Cruzeiro. E aí você vem o Cruzeiro que eu vi que tava sondando o John, Gregory e agora o zagueiro do Brighton, eu tinha visto. Me esqueci o nome do zagueiro, que é brasileiro. Então você planeja no meio do ano gastar horrores. Se for eliminado agora, pô, amigo, você não vai ter esse investimento para jogar Sul-Americana, não. Bom, eu não duvido nada do Pedrinho, mas você vai ter que olhar, né? Vale a pena? Não vale? E aí? Então, cara, eu fiquei surpreso. Muito surpreso com o Cruzeiro, viu? Não me surpreende não, porque o time tá inconstante durante a temporada inteira, né? Então... Eu ia falar justamente isso. Até quando venceu, não convenceu, então... Mas é igual a que você também falou do Inter, eu quero fazer um recorte também do Fluminense. Eu tava até comentando porque eu tenho esse negócio com o Zubeldia. Eu não gosto muito do Zubeldia, do trabalho dele. Por que você não gosta do Zubeldia? Não gosto do Zubeldia. Acho pra mim um técnico pragmático. E aí, cara, o Fluminense tá, tipo, se não me engano, posso estar enganado, tá? Os últimos 2 jogos ele ganhou só 2. Mas o Fluminense tá bem no Brasileiro e mal na Libertadores. É um trem esquisito. É o time que tá em último na Libertadores. Num grupo ruim. Num grupo ruim. Entendeu? E tipo assim, fraco. muitos São Paulinos, abraço Caio, gosto demais de você, viu? Ele ficava no grupo brincando comigo, falando assim... Cara, o Zubeldia foi demitido de São Paulo invicto na Libertadores. 15 jogos sem perder na Libertadores, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, amigo, presta atenção. Uma coisa é você pegar um time fraco, e é isso, e você ter 15 jogos. Quando ele pegou um time decente, que foi o Botafogo, que foi campeão naquele ano, você foi eliminado. E aí, adianta de quê? Você ter 15 jogos invicto e não sei o quê, e foi eliminado. E aí, no Fluminense, eu vejo muito isso. Eu começo a ver que a batata dele tá assando. Com os próprios torcedores. Pra começar. Porque ele deixa o Savarino no banco. Ele começa a ter as próprias teimosias dele, que, por exemplo, é o Serna, titular. É o Freitas, titular. Então, tipo assim, começa a ter esse negócio. Porque muito fala, o Freitas é um bom zagueiro. Muito bom porque tinha o Thiago Silva. Agora que tá meio que exposto, mostra que não tem nada bem. Então, mostra... Aí eu vejo algumas pessoas que cobrem o Fluminense falar que ele tá com o mesmo futebol e não tá largando mão, não mostra variação tática. E aí mostra que, pra mim, é um técnico que possivelmente nas próximas 3, 4 rodadas, se continuar assim, do brasileiro, pode estar sendo demitido, não duvido. Mas, como eu falei, né? Como ele tá bem no brasileiro, então acho que ele tem uma sobrevida aí. Mas a gente tá também uma eliminação precoce na Libertadores. Sendo qual vai último, ser o impacto né? disso, né? Não sei. Eu acho que pelo ano anterior do Fluminense, assim, pode ser que tenha uma gordura para queimar ainda ele. Porque eu não acho o elenco do Fluminense um dos melhores do Brasil ao ponto de estar ali em 3º lugar. Isso se a gente for falar, a gente está falando de elenco, a gente não está falando de quem está jogando mais bola. Então eu acho que isso é uma prova também que o começo, como foi bom, dá para dar uma respirada ali, porque não tem peça. Igual Savarino no banco, tá, beleza, mas assim, no resumo, eu acho que o Fluminense ele é um amontoado de jogadores que já foram bem. Sim, também acho. Que hoje em dia é igual o Atos do Hulk circulando. Tá, pode ser que o Hulk chega lá e arrebente. Mas foi pegando, se você for reparar, tirando o Savarino, que é, para mim, um dos melhores meias do Brasil, você pega jogadores que fizeram sucesso em outros clubes e que foram para lá. Tipo assim, beleza, o Fábio deu certo, mas o próprio Arana, eu não acho que o Arana hoje em dia rende o mesmo futebol que rendeu no começo dele no Atlético. E, assim, no ataque, e aí?
Tem muita gente jovem boa, mas não tem nada muito... Eles estão sofrendo de 9, né? Porque o Cano tá machucado, vive machucado praticamente. Não sei se ele tá machucado no momento, mas ele não consegue ter um futebol regular, não consegue jogar, não consegue marcar muitos gols, igual a gente conheceu ele no auge dele ali no Vasco, / Fluminense ali também. E aí contratou um centroavante, se não me engano, do Independiente. E gastou uma bala, não tá conseguindo render. Aí vem o Hulk, provavelmente, né? Um Hulk. Então, vamos ver. Tipo assim, eu vejo... É uma terceira colocação ali, ok. Mas, igual, empatou no primeiro jogo. É o último colocado na Libertadores. Empatou o jogo de ida contra o Juventude. O Juventude é um time chatinho. E aí você vai jogar em casa... Precisando de ganhar, porque se for para os pênaltis, vai que o Juventude já apronta. Você dá mais chance para o azar, né? Indo para os pênaltis. Então, não sei. Vamos ver, né? Como é que vai ser as próximas semanas para os cariocas aí, né? Pois é, porque eu acho que a tabela tá um pouquinho embolada ainda. Então pode ser que no próximo episódio do Central de Esportes o Cruzeiro esteja em 11º e o Atlético quase entrando na zona. Ou pode ser que o Cruzeiro também tenha se afundado mais um pouco, que a gente espera, em grande maioria aqui, que não. Aleluia. Mas, enfim, isso é papo para... Próximo episódio, né? Para o próximo episódio. E aí, com esse clima de análise um pouco revoltada, a gente encerra essa edição. E para mais informações, fiquem ligadas aqui no YouTube do Diário do Rio Doce e também nas nossas redes sociais e no nosso portal online.